Graça e paz. No livro de 1 João, no capítulo 1, a palavra do nosso Deus diz assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado algum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em vós. Amém, meu amado. Deixa eu te falar uma coisa. Existe esperança para você. Talvez você tenha passado pelo vale da sombra da morte, ou a sua vida está suja, você não está andando nos caminhos do Senhor, ou você não conhece o nosso Pai, ou você conhece e se desviou. Deixa eu te falar uma coisa nesta manhã: há esperança para você. Nós servimos a um Deus poderoso, a um Deus misericordioso, meu amado, mas também a um Deus justo e verdadeiro. O versículo 9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Meu amado, nós devemos reconhecer os nossos pecados e buscar em Deus o perdão e a purificação deles. Não há homem que não peque, meu amado. O nosso coração, ele é inclinado para o mal. O coração do ser humano, que é a nossa mente, ele é enganoso, ele é perigoso. Então nós temos que tomar cuidado. O pecado, ele quer nos seduzir e nos levar a uma grande armadilha mortal. Mas será que existe esperança para aquele que peca? Existe sim. E sabe quem é essa esperança, meu amado? É Jesus de Nazaré. Olha o que diz o versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Meu amado, nós precisamos do perdão de Deus e da reconciliação com ele. Nós precisamos da purificação da culpa e a destruição do poder do pecado, a fim de vivermos uma vida de santidade. Deus é santo, meu irmão, e nós devemos ser santos também. Então, se você tem levado uma vida fora dos caminhos do Senhor, este é o momento. Abra seu coração, abra a porta da sua vida, da sua família, para Jesus entrar. Olha o que diz o versículo 5. A luz ilumina, aquece e purifica. Por que isso acontece, meu amado? O versículo 5 diz assim: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é essa, que Deus é luz e não há nele nenhuma treva. Meu amado, a luz, ela traz o conhecimento da verdade. Dizer que Deus é luz significa que não há nenhuma coisa secreta ou encoberta ao seu redor. Deus é santo e puro. Não há mácula em seu caráter, meu amado. Não tente
se esconder de Deus. Ele vê tudo, Ele sabe tudo, Ele sonda os nossos corações e nos conhece. Então, é impossível se esconder de Deus. Agora, deixa eu te falar uma verdade. Muitas vezes as pessoas querem esconder de Deus os seus pecados ou aquilo que ele tem feito que desagrada a Deus. Ele guarda lá no cantinho, num cantinho bem secreto da sua vida. Mas Deus, Ele sonda os nossos corações. E Ele nos conhece, e Ele vê tudo, e Ele está disposto a te perdoar. As trevas não podem prevalecer contra a luz. Deus é luz, e nele não há treva nenhuma, meu amado. Olha o que diz o versículo 6. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. As trevas significam a imoralidade da vida sem Cristo. Aquele que é puro em seu ser e santo em suas ações não podem tolerar as trevas, nem ter comunhão com aqueles que vivem nas trevas. Olha o que a palavra nos ensina, meu irmão. Tem lugares que não devemos estar. Tem lugares que o crente no Senhor Jesus, o crente que serve ao Deus vivo, não deve estar. Tem lugares que não devemos levar nossas famílias. Tem lugares que não devemos levar os nossos filhos, meu amado. Nós não podemos ter comunhão com as trevas. Você está entendendo o que eu estou te falando nessa manhã? Andar nas trevas significa viver no erro, no pecado, na hostilidade. Nesse caso, vive-se uma mentira e não se pratica a verdade. Então, abra seu coração para o Senhor. Se você tem vivido uma vida de trevas, uma vida no erro, no pecado, na hostilidade, meu amado, Deus está te dando uma oportunidade. Olha o que diz o versículo 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Meu irmão amado, nos dias de hoje, muitos irmãos vivem uma vida falsa perante Deus. Querem mostrar que são espirituais, mas mentem sobre suas vidas porque querem causar boa impressão. Muitas vezes, as pessoas querem ficar bem perante os outros. Estão revestidos de uma couraça de falsidade. Querem que todos pensem que estão andando na luz, mas na realidade estão atolados no pecado. Essa é uma das razões de falta de poder de tantos cristãos e uma das razões de haver igreja sem vida e sem poder. Meu amado, onde há pecado, em vez de paz, há discórdia, há desordem e no lugar de comunhão há inimizade. Então, se você quer ter uma vida feliz, se você quer ter uma vida abençoada diante de Deus, você precisa reconhecer que você é um pecador e que é totalmente dependente de Jesus de Nazaré. Olha o que diz o versículo 7. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. João, ele fala aqui acerca da comunhão com os irmãos e da comunhão com Deus. Para termos comunhão uns com os outros, precisamos andar na luz, meu amado, como Deus está na luz. E para termos comunhão com Deus, precisamos reconhecer nosso pecado e confessá-lo. Então você precisa reconhecer o seu pecado, eu preciso reconhecer os meus pecados e confessar diante de Deus. Muitas vezes nós somos induzidos a esconder nossos pecados para sermos aceitos. Quantas vezes isso já aconteceu na sua vida? Mas isso é um verdadeiro engano. A verdadeira comunhão só acontece, meu amado, na luz. Não adianta você querer ter uma comunhão sincera com Deus e viver nas trevas. É isso que a palavra está te trazendo e está mostrando para nós, que ainda há esperança para você. Quando ocultamos a verdade da nossa vida, a comunhão já está destruída. Estamos separados dos outros por temor
e constrangimentos, sensíveis e desconfiados em nossa conduta. Mas a história da sua vida pode ser diferente, meu amado. Você crê nisso? Olha o que diz o versículo 9. Esse versículo, ele é maravilhoso. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Meu irmão, em vez de negar o pecado ou escondê-lo, devemos admitir a nossa culpa e confessar o nosso pecado. Esta é a condição do perdão e o caminho da comunhão com Deus. Esta é a condição do perdão e o caminho da comunhão com Deus. Meu amado, há esperança para aquele que peca quando há uma confissão verdadeira e sincera diante de Jesus de Nazaré. Então, existe uma esperança para você, meu amado. E essa esperança é Jesus de Nazaré. A confissão deve ser a Deus, uma vez que só Deus pode perdoar pecados. Meu amado, o único que pode perdoar pecados é a Deus. Nenhum homem, por mais consagrado ou por mais alta posição que ocupe, tem essa autoridade de perdoar pecado. Então, se coloque diante de Jesus, meu amado. Vá para o seu quarto em secreto, se ajoelhe e coloque a sua vida diante de Deus. Seja sincero e verdadeiro, porque Deus vai ouvir a sua oração. Deus vai ouvir a sua confissão, meu amado. E Ele é Deus poderoso e maravilhoso para perdoar. Porque aquele que vem a Jesus, de maneira nenhuma, Ele lançará fora. Pode ser o pior dos pecadores. Não importa o que você fez, não importa o que você tenha feito. Se você se colocar diante de Jesus de Nazaré hoje, verdadeiramente, Ele perdoa os seus pecados, meu amado. E Ele vai encher a sua vida de graça, a sua vida de amor, e vai te amar até o fim. Agora, quando pecamos contra o nosso próximo, devemos também confessar a Ele a nossa transgressão. Muitas vezes nós machucamos as pessoas. Muitas vezes nós julgamos as pessoas. Muitas vezes nós condenamos as pessoas. Muitas vezes as pessoas querem destruir a vida uma das outras, meu amado. Então, se você tem cometido um pecado contra seu irmão, você deve confessar a seu irmão e pedir perdão. Olha o que diz Lucas 17, versículo 3 e 4. Acautelai-vos. O que é isso? Tome cuidado. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo, eu estou arrependido, perdoa-lhe, meu amado. Olha o que a palavra nos ensina. É importante pedir perdão às pessoas contra quem pecamos. Isso traz reconciliação. E isso faz mais, meu amado. Isso agrada a Deus. Não podemos ter nenhuma mancha em nossas vestes. Perdoe. Lembre-se de quantas vezes Deus já te perdoou. A palavra diz assim: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Meu amado, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Você que está longe dos caminhos do Senhor, ou você que o conhece, mas tem andado distante do Pai, deixa eu te dizer uma coisa, meu amado. Deus te ama como você é, mas Ele se recusa a deixá-lo desse jeito. Escute, Deus te ama como você é, mas Ele se recusa a deixá-lo desse jeito. Ele quer que você seja simplesmente como Jesus de Nazaré, que você seja santo, que você seja limpo, que tenha um coração diante de Deus, uma vida abençoada e que você seja lavado e remido pelo sangue de Cristo. Se coloque diante dele e confesse os seus pecados. Abra seu coração para Deus habitar, meu amado. Não se engane, não se iluda.
Jesus é o único caminho. Jesus, meu amado, é a única verdade. E Jesus é a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus de Nazaré. Então se coloque diante dele, que ele vai restaurar a sua vida, que ele vai mudar a sua história. Deus quer que você abandone a prática do pecado. Deus não quer que você continue, meu amado, nessa vida. E não se preocupe com o que as pessoas vão dizer sobre você, sobre a sua família. Não se preocupe com isso. Olha o que diz o capítulo 2, versículo 1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos pecados do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não há verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Então olha só, Deus, ele te ama, meu amado. Ele te ama, minha irmã, como você é, mas ele se recusa a deixá-lo você desse jeito. Sabe por quê? Ele quer mudar a história da sua vida. Deus quer que você abandone a prática do pecado. Quando Deus ele perdoa nossos pecados, ele não se lembra mais. As pessoas sim, as pessoas querem julgar a sua vida, as pessoas querem julgar as nossas vidas, mas isso não é importante, porque quem define o nosso caráter é Jesus de Nazaré. Então, se você diz que está com Cristo, mas vive uma vida de pecado, você é mentiroso, meu amado. A palavra nos diz, mas nós temos um advogado, aquele que intercede por nós, que é Jesus de Nazaré. A promessa de Deus é que aquele que confessa e deixa suas transgressões alcança misericórdia. Meu irmão, que Deus ele possa abençoar a sua vida nesse dia grandemente. Se coloque diante de Jesus. Não deixe para depois. Talvez você não tenha uma outra oportunidade para restaurar a sua vida diante do Pai. Ele quer mudar a sua história, Ele quer restaurar a sua vida, Ele quer restaurar, meu amado, a sua família, Ele quer reconciliar-se com você, mas você precisa se colocar diante do Pai verdadeiramente e sinceramente. Sabe por quê? Ele te ama e Ele quer o melhor para a sua vida. Amém?